Momento. Ó Deus, que os nossos corações, ó Pai, possam celebrar o Senhor, ó Pai, com uma intensidade tão grande, meu Pai. E que seja esta tarde, uma tarde assim de regozijo, onde o Senhor possa derramar poderosamente, meu Pai, na vida de cada um daqueles que estarão se batizando e na vida dos seus familiares. E que a Tua obra seja feita, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Tamires, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, minha irmã, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Roberto, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Em 29 de julho, estaremos casando os dois. Amém. Aline Almeida. Pode vir pra cá. Chega pra frente. Glória a Deus. Aline, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leandro, né? Leandro, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode mandar descer na sequência. Sandra. Sandra, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Em virtude da sua pública confissão de fé, minha irmã, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Põe a mão assim, Fagner, de lado aqui. Fagner, você aceita o Senhor Jesus como único e Salvador da sua vida? Sim. Em virtude da sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.
Viviane, você confessa o Senhor? Você confessa Jesus como o único Senhor da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edivar, você confessa o Senhor, você confessa Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Mediante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você confessa Jesus como seu Salvador? Sim. Mediante da sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é um momento muito precioso, quando esta tarde, mais uma vez o batismo, você teve esse privilégio de estar aqui. Nós vamos batizar o Arthur, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arthur Henrique, você confessa e crê Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Mais um momento tão glorioso, nosso lá, no núcleo, como nós já levantamos pastores no núcleo, e hoje mais uma etapa vai começar, quando o Davidson hoje vai ser o primeiro batismo do nosso irmão Felipe, o David já está fazendo, nosso superintendente. Felipe, você crê e confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida? Aceito. Conforme a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Eu tenho que falar uma coisinha antes. Aleluia, aleluia. Eu posso falar um minutinho? Não, pode não. Aleluia. Glória a Deus. Depois aleluia. Deus te abençoe, tá?
confessa Jesus como seu Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Bruna, você confessa Jesus como seu Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Daniela, você confessa Jesus como seu Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Chega pra cá. Qual o seu nome? Ana, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Camila, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, amigo. Aline, né? É Aline, né? Aline, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anelisa. Chega um pouco pra frente. Ana Elisa, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valquíria, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública confissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui são dois, ó. Amém. Queria chamar meu esposo. Seu esposo está aqui para batizar? Como é que ele chama? Renato. Renato. Já não são mais dois, são três. Glória a Deus, olha que bênção, né? Levantar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Inclina os joelhos. Põe sua mão assim. Qual é o seu nome? Laís. Olha pro fotógrafo.
Laís, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública confissão de fé, minha irmã, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra o seu joelho devagarzinho. Renato, né? Isso. Põe a mão assim. Chega pra frente. Renato, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, igreja. Amém. Aleluia. Deve ganhar um abraço. Um abraço. Olha para o fotógrafo. Rogério, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Fica de lado aqui. Põe a mão assim, olha para o fotógrafo lá. Isso. Pedro, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Frederico, Fred. Põe a mão assim, Fred, olha para o fotógrafo lá. Não precisa tapar o nariz não, vai ser rapidinho. Frederico, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, meu irmão, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, nós te somos gratos por essa tarde, por essas vidas, meu Pai, que desceram as águas batismais. Ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando deles a cada dia, onde esses homens e mulheres, filhos do Senhor, colocarem os teus pés, sejam abençoados, onde eles colocarem as suas mãos, possa haver a bênção do Senhor. Ó Deus, onde quer que eles vá, onde quer que eles entrarem, que tu possas entrar com eles e que a glória do Senhor os acompanhe, os sigam, por onde quer que eles vão, ó Pai, nos seus lares, nas suas famílias. Ó Deus, que eles sejam agentes multiplicadores da tua glória. Abençoa, ó Deus, cada um, ó Deus, dos convidados. Ó Deus, e todas essas pessoas que estão aqui nessa tarde, meu Pai, que elas possam, ó Deus, ter sido e continuar sendo impactados, ó Deus, pelo poder do Senhor, ó Deus, e pela bênção, pela transformação nessas vidas. Nós te louvamos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz? Mais uma vez, né, irmãos, boa tarde, a graça e a paz, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos mais uma vez? Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos orar. Deus te trouxe aqui nessa tarde. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde achando assim, eu vou para um simples batismo, eu vou ali para acompanhar aquela pessoa da minha família. Você se engana, não foi só para isso. Deus te trouxe aqui nessa tarde e Deus, Ele quer falar com você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, prepare-se. Deus quer falar com você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Não chegamos aqui nessa tarde, ó Pai, para ouvir homens, mas chegamos aqui nessa tarde para ouvir a Tua palavra, para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, querido. Você que trouxe a sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1.
Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, se tiver condições de você olhar na Bíblia da pessoa que está do seu lado, vai ser uma bênção. Precisamos ler a palavra de Deus, queridos. É ela que é o poder de Jesus para mudar a nossa vida, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus, Ele criou a terra. Ele criou a terra assim como Ele te criou. Mas a terra, depois que Deus criou, ela estava ali sem forma e vazia. Quem sabe, querido, essa é a história da sua vida. Você chegou aqui nessa tarde, mas a sua vida, ela está sem forma e está vazia. Quem sabe, querido, essa noite você nem dormiu direito, porque é um vazio tão grande dentro do ser humano. Todos nós temos um vazio dentro de nós, e nós vamos aprender nessa tarde como preencher esse vazio que há em nós, porque esse vazio incomoda, ele entristece. E nessa tarde, nós vamos aprender com a Bíblia. Nós vamos aprender com a Bíblia. Deus, Ele quer falar conosco nessa tarde. Deus criou a terra assim como Ele te criou. Mas Deus quer muito mais que só cuidar. Ele quer viver com você. Ele quer intimidade com você. Assim como aquele pai da história do filho pródigo. Deus, Ele não simplesmente te criou. Deus, Ele não simplesmente te fez. Mas Deus, Ele quer viver um relacionamento com você. Ele quer ter intimidade com você. É tão interessante. Provavelmente, se você ir na minha casa, você não vai chegar lá e vai abrir a geladeira, porque você não tem essa intimidade comigo. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele a esse ponto. Sabe, querido, você poder abrir a geladeira, isso é intimidade. Uma pessoa, para ela entrar na sua casa e abrir a geladeira, ela precisa ter intimidade com você. Ela precisa te conhecer. Ela precisa ter um relacionamento. Deus, Ele quer isso com você. Deus não acha que Deus, Ele simplesmente te criou e te deixou aí jogado, não. Deus, Ele tem um plano para você. Deus, Ele tem um propósito. Deus, Ele te trouxe aqui nessa tarde para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Você que chegou aqui nessa tarde, vazio, dentro de você, sentindo um vazio, Deus vai preencher esse vazio nessa tarde, amém? Deus, Ele vai preencher, Ele vai mudar a sua história, Ele vai transformar dentro de você. E Gênesis capítulo 2, versículo 4. Gênesis capítulo 2, versículo 4, você que trouxe a sua Bíblia. Aqui fala da criação do homem. Deus, Ele criou o homem. Assim como Ele fez a terra, Ele criou o homem. Ele que te fez. Ele sonhou com você. Deus, Ele sonhou com você. Não ache que você é simplesmente mais uma pessoa na multidão. Deus, Ele olha para você como se você fosse a única pessoa desse mundo. Deus, Ele te ama de uma forma sobrenatural. Não tem como, com palavras, falar sobre o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele te amou de tal maneira. Essa tal maneira é porque não há palavras simplesmente para mostrar esse grande amor. Não há palavras simplesmente. Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, Ele te criou, querido. Deus, Ele te criou. Quantas pessoas, sabe, não tem informações, acham assim: eu nasci, foi um acidente o meu nascimento. Não, Deus, Ele planejou tudo.
Deus ele sonhou com você. Deus ele tem uma vida nova para você, uma vida diferente. Deus ele tem algo para você que você nunca viveu. É tão interessante que se conversarmos com as pessoas, se olharmos assim os relacionamentos que nós temos, a pessoa vai chegar uma hora que você vai conhecer ela totalmente. Ela não vai ter nada de novo para te falar, mas Deus ele sempre tem algo novo. Deus ele sempre tem algo novo. E é isso que ele quer fazer na sua vida nessa tarde. Ele quer preencher esse vazio, sabe? Esse vazio que causa dor, que causa sofrimento. E Gênesis, continuando aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ele deu uma ordem para o homem. Ele falou que o homem podia comer livremente de todas as árvores, de todas. Só uma que o homem não podia. Queridos, Deus, ele não gosta do pecado. Agora, às vezes nós não entendemos por que Deus não gosta do pecado. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: por que Deus não gosta do pecado? Eu vou te responder: porque prejudica você. O pecado ele te prejudica. O pecado ele destrói a sua vida. Ele destrói a sua vida. Queridos, às vezes são nas pequenas coisas que tropeçamos. Ninguém aqui, eu tenho certeza, não vou nem perguntar, ninguém aqui nunca tropeçou numa montanha, nunca, e sempre nas pedrinhas. São as pequenas coisas, queridos, aquelas coisas que o inimigo sopra no seu ouvido, para você falando assim: isso não tem nada a ver, não é bem assim. Deus ele não gosta do pecado, é por causa de você, é pelo motivo da sua vida. É por isso que Deus não gosta do pecado. O pecado não vai prejudicar Deus, a vida de Deus, ele continua santo. O pecado prejudica você. O pecado ele te prejudica. É por isso que Deus não gosta do pecado. E o inimigo ele tenta várias vezes comigo e com você mostrar para a gente que o que Deus falou é ruim e o que ele está falando é bom. Quantas vezes, queridos, fazemos algo achando que é bom e é ruim? É pecado. É pecado. O João Leite estava aqui hoje de manhã no culto e ele falou que uma vez ele estava jogando, mandaram ele cair. Aí o pastor dele foi mostrar para ele que ele errou, ele pecou. Ele pecou quando ele caiu lá na mentira. Ele mentindo caiu. Ele se arrependeu. Mas Deus ele continua amando ele. Deus ele continua te amando. Independente do que está acontecendo na sua vida, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele te ama. Deus ele te ama e ponto final. Gênesis, continuando em Gênesis aqui, capítulo 3, versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Queridos, é assim que ele vai tentar fazer comigo e com você. É sempre assim. Ele vai causar uma pergunta na sua mente e vai tentar falar o contrário do que Deus falou. Se Deus falou isso é ruim, é porque é ruim. E o diabo vai sempre tentar na sua cabeça: mas será que é ruim mesmo? Só isso aqui, só essa mentirinha, só falar mal daquela pessoa ali só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele sempre vai perguntar para você: é certo que não morrereis? É certo que não morrereis. Queridos, o pecado, ele faz separação entre nós e Deus.